Números é um livro interessante que particularmente eu tenho muita afeição por ele. Primeiro porque no hebraico o significado do livro é no deserto e narra a história do povo israelita no processo de saída do Egito para a posse da terra de Canaã. E o livro de Números vai contando o processo de peregrinação. Nesse processo de peregrinação dos israelitas, ele é caracterizado por altos e baixos, caracterizado por algumas desobediências e também por alguns acertos. Nesse livro é caracterizado algumas cenas e episódios, como por exemplo do capítulo número 13, onde Moisés envia os espias a uma determinada cidade para de lá receber ou fazer uma averiguação de como a cidade estava e se eles poderiam tomar posse da cidade. Eles voltam e vêm dois relatos, um relato mais pessimista, um relato que entendia que não daria certo, que estava tudo acabado mesmo, e outro relato que entendia que era possível, apesar das dificuldades, mas eles poderiam tomar e vencer a cidade. E me parece que esses dramas que o livro de Números narra, eles são dramas humanos, não só do povo israelita, mas são dramas que acompanham a humanidade como um todo, acompanham a minha experiência de vida, talvez a sua experiência de vida, que é o drama da caminhada. Durante a caminhada a gente tem erros e acertos, durante a caminhada a gente tem momentos de muito otimismo e outros momentos de muito pessimismo. Durante a caminhada a gente tem momentos eufóricos e outros momentos que nem tanto. Durante a caminhada e durante a vida humana nós temos dramas que nos acompanham o tempo inteiro entre acertos, vitórias, conquistas e derrotas e percas e muito mais. Isso também aconteceu com o povo israelita. Mas uma das coisas que esse povo ainda assim manteve era a certeza que eles tinham sobre o poder que Deus tinha sobre eles. Eu acho que essa é a âncora que nos mantém. Olhar sempre para Deus. Não olhar e esperar que Ele dê respostas mágicas e não olhar e esperar que Ele faça tudo por nós e nós fiquemos de alguma forma sem fazer nada, não é isso. Mas o convite de Números nos leva a entender que fracassos e acertos, momentos altos e momentos baixos são próprios da peregrinação nesse deserto da vida. São próprios da peregrinação nessa caminhada da vida. Por isso, quando te veres nos momentos baixos, nos momentos em que o calor do deserto se torna tão forte, no momento em que as dúvidas e o pessimismo se tornam muito fortes em ti, o convite que a obra de Números nos faz é: volte a olhar para aquele que é a fonte da esperança. Volte a olhar para aquele que é a fonte de toda possível água em meio ao deserto. Isso nos dá outro álibi para a vida. Isso nos dá, inclusive, outra força para continuarmos nessa peregrinação do deserto. E a Bíblia diz, no livro de Números, ao final, que o povo conseguiu ter êxitos e conseguiu ter vitórias, porque mantiveram seu olhar fixo naquilo que era a promessa de Deus. Essa é a minha oração, que em meio a essa peregrinação da vida, em meio aos muitos desertos que atravessamos, ainda assim eu possa manter os olhos fixos naquele que pode me dar esperança e pode ser o oásis em meio a essa sequidão que o deserto às vezes nos dá. Espero que também seja essa a sua oração, para continuarmos a caminhada e no final de tudo possamos dizer: Ebenezer, porque até aqui Deus nos tem ajudado.